Olá, meu nome é João Batista e esse é o canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre, que tem a finalidade de expor as Escrituras como ela é. Sendo assim, sempre devemos rogar ao Senhor Jesus Cristo que nos conceda o real entendimento das Escrituras, bem como das cartas dos apóstolos, para entender, praticar e anunciar aos santos, pois bem-aventurado e santo são todos aqueles que anunciam todas as justiças do Senhor, pois estes se vestirão de linho finíssimo, conforme está escrito no livro do Apocalipse, para que toda a igreja de Cristo na terra entenda e pratique a sã doutrina, da qual nos desviamos por ensinamentos de homens que constituíram igrejas com o nome placas, com doutrinas segundo suas placas, cujo centro não é Cristo, mas suas placas. Todavia, disse o Senhor Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E porque a verdade de Deus permanece para sempre, e Ele mesmo que é a verdade, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é a cabeça da igreja, vestirá a noiva com a plenitude da sua palavra, isto é, pela sua vontade. Toda a sua igreja na terra entenderá a sua voz, e os efeitos e doutrinas de homens cairão por terra, e os justos permanecerão na sã doutrina, e por ela sofrerão, como está escrito, quem lê, entenda, e naqueles dias o justo viverá da fé. Olá, meu nome é João Batista, hoje é 24 de setembro de 2020. Mais um assunto das Escrituras. O título é: quando se deve empregar o uso da palavra ou cabeça ou a cabeça e seus respectivos significados nos diversos textos das Escrituras, nas cartas dos apóstolos, aonde são relatados. Primeiramente, serão verificados os textos de acordo com os melhores textos de hebraico e grego, da versão João Ferreira de Almeida Revisada. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Agora, o mesmo texto, de acordo com a edição Revista e Atualizada no Brasil, traduzida por João Ferreira de Almeida. Quero, entretanto, que saibam ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Esclarecimento inicial. Sabemos que nós, os que cremos em Jesus Cristo, temos o Espírito Santo. Porém, tudo que for relatado sobre esse assunto deve ser examinado cuidadosamente, sempre rogando ao Senhor que nos dê o entendimento para sermos aperfeiçoados em Cristo, de maneira que a sua igreja seja vista com a sua palavra, chegando assim à plenitude de Cristo, pois para isso fomos por Ele chamados. Esclarecimento desse assunto, primeiramente na versão de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Nessa versão está escrito que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Ora, neste caso, devemos entender que o uso da palavra a cabeça não está correto. Ora, se eu fosse a cabeça de toda mulher, logo o marido não pode ser a cabeça
da sua própria mulher. Pois com o uso da palavra a cabeça de forma incorreta, ser a cabeça de toda a mulher indica ser uma atribuição de todo homem, e isso não está correto, pois somente ao marido é atribuído ser a cabeça da sua mulher, ou seja, líder, dominador por completo, sendo assim os dois um só corpo. Ou pode, porventura, um corpo ter duas cabeças? E se Deus for a cabeça de Cristo, onde está a unidade de Deus, porquanto o Filho e o Pai são um? E se Cristo for a cabeça de todo homem, como o homem pode ser a cabeça da sua própria mulher com a cabeça de Cristo? Irmãos, esse assunto é muito profundo, mas há de ser muito glorioso entendê-lo, e o Espírito de Deus que em nós habita é poderoso para abrir o nosso entendimento, para assim compreender a sã doutrina. E com respeito ao esclarecimento desse assunto, dessa tradução, no decorrer de todo esse estudo serão explicados outros versículos, os quais nos darão melhor entendimento sobre esse primeiro esclarecimento. Agora vai ser verificado o que diz a tradução revista e atualizada, que está escrito assim, que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ora, nesse caso, o uso da palavra o cabeça está correto, porque o cabeça quer dizer o controlador, o dominador, o que ensina, dirige, administra, etc. Mas não supõe de forma alguma domínio completo. Exemplo, todo homem é o cabeça da mulher, ou seja, está acima, é quem tem a honra de ensinar, pois o homem é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Sabemos que Deus, o Pai, o dominador, deu ao seu Filho Jesus Cristo o domínio sobre todas as coisas, para que seja destruído todo o domínio, poder e autoridade, pois é necessário que Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois todas as coisas ficaram sujeitas debaixo dos seus pés. Mas quando se diz assim, excetua-se aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a saber, Deus. Então, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aí então todo domínio será entregue a Deus, que é o cabeça de Cristo. Pois a ele pertence o domínio e a glória e o poder para tudo sempre. Amém. Vamos agora verificar o que diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23, na tradução de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, que está escrito assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Esclarecimento: neste caso, o emprego da palavra a cabeça está correto. Isso também pode ser confirmado porque está escrito: e deixará o homem seu pai e sua mãe, e iniciar sua mulher, e ambos serão uma só carne, ou seja, um só corpo. Dessa forma, sendo um só corpo, há também uma cabeça sobre este corpo, pensando, comandando, ensinando e sendo honrada. É por isso que a mulher deve ser submissa por total ao seu marido, pois o marido não é simplesmente o cabeça da sua mulher, e sim a cabeça, ou seja, do corpo. Por isso já foi explicado no primeiro estudo de 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, que ser a cabeça da mulher é atribuição somente do marido, com o qual é o corpo,
pois nesse caso não está sendo generalizado dizendo que todo homem é a cabeça da mulher, e sim o marido é a cabeça da sua mulher, pois os dois são um só corpo, e quando se diz a cabeça, logo há um corpo. Esclarecimento. E quando se diz que Cristo é a cabeça da igreja, o emprego da palavra cabeça está correto, pois sabemos que nós somos a igreja de Cristo, unidos formamos um corpo do qual Cristo é a cabeça, e não simplesmente o cabeça, pois sendo ele a cabeça do corpo que é a igreja, é ele também o dominador do corpo, pois por esta cabeça, que é Cristo, que a sua igreja vai alcançar a sua plenitude, pois é santo, seu pensamento é santo, seu agir é santo, e a igreja que é o corpo de Cristo fará tão somente a vontade da sua cabeça, que é ele mesmo. E isto quando, pela justa operação do Senhor, toda a sua igreja na terra estiver obedecendo à sã doutrina, e assim a noiva do Cordeiro estará vestida pela sua palavra, se enchendo do seu conhecimento e da sua glória. Agora vamos verificar o que diz a tradução revista atualizada, Efésios capítulo 5, versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Esclarecimento. Verificamos assim que apesar de ser o mesmo livro, capítulo e versículo, o emprego da palavra está diferente, pois aqui diz o cabeça, e não está correto, porque já foi explicado o que ia ser a cabeça ou cabeça. Porque quando se diz a cabeça, logo é um corpo, e é indiscutivelmente só um corpo. Portanto, no que diz respeito a sua mulher, o marido é a cabeça. E também, da mesma forma, Cristo é a cabeça da sua igreja, pois esta é a noiva do Cordeiro. Então podemos conhecer a unidade de Cristo. Verificamos que está escrito no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 8, na tradução de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, que diz que ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Agora o que diz também no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 8, na tradução revista atualizada. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Nesse caso, nas duas traduções, o emprego da palavra a cabeça está se referindo ao corpo que é a igreja. E está correto, pois verdadeiramente Cristo é a cabeça do seu corpo que é a igreja. Observação, a diferença entre ser o cabeça e a cabeça já foi explicado nas comparações das traduções deste primeiro estudo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Agora vamos verificar o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 15, na tradução de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, que diz assim: antes de seguir a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora verificamos Efésios capítulo 4, verso 15, na tradução revista atualizada, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esclarecimento geral e final. Até que surjam outros pontos no mesmo assunto que venha a confirmar e ampliar o entendimento aqui já citado, ou que venha por acaso mudar tudo que já foi esclarecido, pois deve permanecer na igreja somente a verdade, e ser tirado todo ensinamento que não proceda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo irá congregar todas as coisas em si mesmo novamente. Conclusão sobre Efésios capítulo 4, versículo 15, nas duas traduções, que diz que estamos em tudo naquele que é
a cabeça, Cristo. E está correto, pois nesse caso está se referindo ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Ora, já sabemos que se há um corpo que é a igreja, logo também há uma cabeça, a saber, Cristo. Observação, não devemos confundir, por exemplo, aonde estiver escrito que Cristo é o cabeça de todo o homem. Aí está correto o emprego da palavra o cabeça, pois não está se referindo ao corpo de Cristo, que é a igreja. Logo, se não há corpo, fica incorreto o uso da palavra a cabeça. Portanto, toda e qualquer tradução que dizer que o homem é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem, ou do homem, e Deus é a cabeça de Cristo, não está correto, cujos motivos já foram explicados no decorrer desse estudo. Observação importante: de todos os empregos do uso da palavra a cabeça, ou cabeça, o mais difícil de entender é por que não concordar que Deus é a cabeça de Cristo, e sim o cabeça. Aí devemos entender a unidade de Deus, sabendo isto, que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, a vida eterna, conforme está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 20, logo se vê aí a unidade do Pai e do Filho, o mistério de Deus, pois é como está escrito, que o Senhor Jesus Cristo é antes de todas as coisas, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E dele também bem falou o profeta Isaías, dizendo: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Portanto, não há nenhuma dúvida que existe um só Deus e Pai, a saber, Jesus Cristo. Sendo assim, a vontade do Pai é do Filho. Portanto, sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a palavra que é o verbo, ou seja, é o próprio Deus, o qual esvaziou-se da sua glória, tomou forma de homem e habitou em um corpo de carne e veio cumprir a justiça de Deus até a morte e morte de cruz. E após ter ressuscitado, o Senhor Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos e disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, isto é, aquilo que foi dito, que Deus sujeitou todas as coisas a seu Filho Jesus Cristo, até que por Cristo seja destruído todo o domínio, autoridade e poder. E aí o Filho entregará o domínio a Deus o Pai. Novamente, pois ele agora intercede por nós como Filho do Homem. Dessa forma, para entender melhor, Deus é o cabeça de Jesus Cristo, homem, o qual entregou todo o poder no céu e na terra, que todos possam examinar esse assunto, porque a sua profundidade é muito grande e o conhecimento dessas coisas também faz parte do aperfeiçoamento dos santos. Que a graça seja com todos os que creem na verdade, glória e honra tributada somente ao nosso Deus. Amém.